Boa noite, meus queridos. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos à nossa série O que Precisamos Saber. E a partir de hoje, daremos início a um novo tema. E esse novo tema é o que precisamos saber sobre a pessoa e obra de Jesus. Portanto, hoje começaremos a examinar aquilo que a Escritura revela sobre a pessoa e a obra de Jesus. E eu escolhi esse tema porque isso nos ajudará no entendimento do livro de Apocalipse que estamos estudando na nossa escola bíblica dominical. E para introduzirmos a série nesta noite, o que precisamos saber sobre a pessoa e obra de Jesus, quero mostrar que a primeira coisa a saber é que precisamos estudar, nós precisamos conhecer sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus. E a grande pergunta é: por que precisamos estudar a pessoa de Cristo? Por que precisamos conhecer a Cristo? Ou por que precisamos de um conhecimento de Cristo? E a resposta é: nós precisamos estudar a pessoa de Cristo, porque, em primeiro lugar, precisamos conhecer o Senhor Jesus, para não sermos enganados nem confundidos. E para isso é preciso estudar. Porque só vamos conhecer se estudarmos. Segundo, porque o estudo da pessoa de Cristo é o empreendimento mais valioso que alguém pode fazer. Conhecer a Cristo, irmãos, é achar o maior tesouro. Em terceiro lugar, precisamos estudar a pessoa de Cristo porque somos exortados pelos apóstolos, os escritores do Novo Testamento, a crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18 diz isso, Efésios 13, verso 15, Colossenses capítulo 1, verso 10, capítulo 3, verso 10. E só vamos conhecer, queridos, se de fato estudarmos. Por isso é que precisamos estudar sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus. A segunda resposta da segunda pergunta é por que precisamos ter um conhecimento de Cristo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter conhecimento de Cristo, porque o conhecimento da pessoa divina humana de Jesus é extremamente importante para o entendimento das coisas que Deus fez, que Deus está fazendo e que Deus ainda vai fazer em nós e através de nós. Segundo, nós precisamos ter um conhecimento de Cristo, porque o conhecimento de Cristo é superior aos outros conhecimentos. Colossenses 2:3 vai nos dizer isso. Em terceiro lugar, precisamos ter conhecimento de Cristo, porque quem tem conhecimento de Cristo está aparelhado para lutar contra os falsos mestres, contra o falso ensino, contra a heresia. Colossenses 3:4 vai nos dizer isso. Em quarto lugar, nós precisamos ter conhecimento de Cristo, porque conhecer a Cristo é conhecer as Escrituras. É por isso, irmãos, que o próprio Jesus, em João 5,39, vai dizer: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então eu preciso ter conhecimento de Cristo, porque conhecer a Cristo é conhecer a própria Escritura, até porque o tema central da Bíblia é Cristo. Tudo na Bíblia aponta para Cristo. Veja isso. Nós temos na Bíblia os livros da lei. E a lei, meus queridos, aponta para Cristo. Também temos os livros históricos.
e os livros históricos apontam para Cristo. Os personagens são tipos de Cristo. A poesia ou os livros poéticos falam de Cristo. Os profetas ou os livros proféticos apontavam para Cristo. Quando chegamos no Evangelho, o Evangelho fala da vida e obra de Jesus. Atos dos Apóstolos fala da continuidade da obra de Jesus através dos apóstolos e sua igreja. Quando nós chegamos nas cartas, as cartas falam do ensino de Jesus na vida prática da igreja. E aí, quando chegamos no livro de Apocalipse, Apocalipse faz um resumo da vida e obra de Jesus até a sua segunda vinda, porque Apocalipse é a revelação de Jesus e sobre Jesus. É por isso que em Apocalipse nós temos quem é Jesus para a sua igreja, o que Jesus fez pela sua igreja, o que ele está fazendo pela sua igreja e o que ele fará pela sua igreja no final da história ou na sua vinda. Portanto, queridos, precisamos entender exatamente isso, que Cristo é o centro das Escrituras, tudo na Bíblia aponta para Cristo. Ok? Por isso nós precisamos conhecer Cristo, porque conhecendo a Cristo, conheceremos a própria Escritura. Outra coisa que precisamos entender é que todas as outras doutrinas bíblicas giram em torno de Cristo. É por isso que Cristo é chamado de o único mediador. Então note que todas essas doutrinas que agora eu vou lhe falar não existem sem Cristo. Por exemplo, a graça está em Cristo, ou Cristo é a encarnação da graça. 2 Timóteo 2,1 vai nos dizer isso. O perdão só é possível através do sangue de Cristo. A paz só é possível por causa de Cristo, porque Cristo é o príncipe da paz e ele veio para nos dar a paz. Os dons só é possível a mim e a você, porque Cristo conquistou esses dons e nos deu ou distribuiu a nós por meio do Espírito. Efésios capítulo 4, verso 11. A fé, doutrina da fé, você só vai entender fé se entender o próprio Cristo, porque Cristo é o autor e o consumador da fé. A alegria só é possível por meio de Cristo. A criação de Deus, não existe criação sem Jesus. Vida e luz, você só pode entender em Cristo, porque Cristo é vida e Cristo é luz. João 1,4 vai nos dizer isso. Salvação só existe por causa de Cristo. Então não existe salvação sem Jesus ou fora de Jesus. Da mesma forma, reconciliação, nós só seremos reconciliados por meio de Cristo, ou por causa do sacrifício de Cristo. E nós só somos igreja e pertencemos à igreja de Cristo por causa exatamente de Cristo, porque a igreja de Cristo existe por causa de Cristo e para Cristo. Portanto, o conhecimento de Cristo, ou o conhecimento do Cristo das Escrituras, é fundamental para todos os cristãos que querem ter uma ideia justa a respeito da pessoa do seu Salvador. Em quinto lugar, queridos, também precisamos entender isso, que nós precisamos ter um conhecimento de Cristo, porque o conhecimento de Cristo é fundamental. Veja por que o conhecimento de Cristo é fundamental. Primeiro, o conhecimento de Cristo é fundamental para se conhecer o próprio Deus Pai. A Escritura é clara em nos dizer que eu só vou ao Pai por meio de Cristo, porque é Cristo que me revela ao Pai, Cristo é que me leva para o Pai. Segundo, o conhecimento de Cristo é fundamental para se desfrutar a vida eterna, porque vida eterna, segundo o Evangelho de João, capítulo 17, verso 3,
é conhecer o Pai e a Cristo. E eu não conheço o Pai sem Cristo. Terceiro, o conhecimento de Cristo é fundamental para o exercício da fé. Romanos 10, 14 vai nos dizer isso. E em quarto lugar, o conhecimento de Cristo é fundamental para recebermos as muitas graças de Deus. 2 Pedro 1,3 vai nos dizer isso. Então, conhecer a Cristo, querido, excede a qualquer outra coisa que possa ser conhecida como lucro nessa vida. É por isso que Filipenses 3, de 8 a 9, Paulo diz que ele deixou tudo aquilo que ele pensava que era bacana, ou era real e era ideal, ele deixa tudo por causa de Cristo. Portanto, precisamos entender isso aí. Diante disso, queridos, a grande pergunta agora, final, é: o que nos cabe agora? O que cabe a nós agora, depois de entendermos isso? Então a resposta é, primeiro, conhecer, 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 até chegarmos ao pleno conhecimento de Cristo. E a palavra pleno conhecimento vai aparecer profundamente na Bíblia, principalmente em Efésios 4, 15, Colossenses 1, 9 a 10, 3, 10 de Colossenses, capítulo 1. Então, o que cabe a nós é exatamente isso: conhecermos e continuarmos conhecendo a Cristo até chegarmos ao pleno conhecimento de Cristo. Segundo, uma vez tendo esse pleno conhecimento, esse conhecimento de Cristo, o que cabe a nós agora é fazer Jesus conhecido a outras pessoas, é fazer Jesus conhecido em toda a terra. Por que nós precisamos fazer isso, irmãos? Porque se nos calarmos, eles não poderão conhecer o Senhor Jesus. Se nos calarmos, eles não poderão ouvir sobre Jesus. E se eles não ouvirem, eles não poderão conhecer e crer no Senhor Jesus. E se eles não crerem, se eles não conhecerem, eles não poderão ser salvos. Portanto, eu e você precisamos falar de Jesus. Por isso, meu apelo a você é: fale de Cristo às pessoas. Porque as pessoas precisam saber e conhecer de Jesus. Porque só Ele pode salvá-las. Por isso, fale aos seus vizinhos, aos seus amigos, aos seus parentes. Porque se você não falar, meu querido, eles não vão ouvir, eles não vão crer, e eles não vão invocar o nome do Senhor. E se eles não invocarem o nome do Senhor, eles não serão salvos. Porque a Escritura nos diz, no capítulo 10 de Romanos, versículo 13, só aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Mas como invocarão se não crerem? Como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue, se não há quem fale de Jesus? Portanto, se eles não invocarem, eles não serão salvos. Se eles não conhecerem o Senhor, eles não serão salvos, porque eles não vão invocar quem eles não conhecem. E se eles não conhecerem, queridos, eles não serão felizes. Eles não terão alegria. Eles não terão esperança. A vida deles não terá sentido. E eles não poderão desfrutar da vida eterna. Que Deus nos ajude a entendermos isso. E a cada dia desejarmos conhecer mais e mais o Senhor Jesus. E fazer Jesus conhecido às outras pessoas. É por isso, querido, que eu te convido para vir comigo,
para juntos fazermos uma caminhada sobre a pessoa de Jesus. Porque vamos começar agora essa caminhada sobre o conhecer a Cristo. O que nós precisamos conhecer de Cristo. E a próxima aula será exatamente sobre o nome de Cristo. O que eu preciso saber sobre esse nome? O nome de Jesus. Portanto, que Deus em Cristo nos ajude nesta caminhada, para a glória dele e para o bem nosso, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor.